Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos nossos irmãos e amigos que faz parte deste canal Filemon. O canal Filemon tem sido um canal de bênção para todos vocês que já faz parte desta família. Ao assistir esse pequeno vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, envie esse link para os seus amigos, seus irmãos. Se você já é inscrito no nosso canal, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você possa se inscrever e nos ajudar nesta caminhada. Amém? A palavra de hoje é sobre a Santa Ceia. Gostaria de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 23, que diz as seguintes palavras: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém? Queridos, nós estamos mediante uma palavra de orientação dado através do apóstolo Paulo aos nossos líderes de Corinto, explicando ali o modo de ministrar a Santa Ceia. O que a ceia do Senhor significa? Eu sei que muitas pessoas não entendem o significado da ceia do Senhor, porquanto muitas pessoas deixam de participar da Santa Ceia por motivos tão banais que muitas vezes não tinham necessidade de deixar. Por quê? Porque nós observamos que a Santa Ceia é para nós confirmar a nossa comunhão com Deus e também com o outro, né? Então, o que significa a ceia do Senhor? Observamos que a igreja primitiva lembrava-se de que Jesus a instituiu na noite da refeição da Páscoa. Naquela noite em que ele fez a refeição da Páscoa com seus discípulos, foi que ele instituiu a Santa Ceia, chamada a Santa Ceia do Senhor. E nós observamos que da mesma maneira que a Páscoa celebrava a libertação da escravidão no Egito, a ceia do Senhor celebra a libertação do pecado por meio da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que nós observamos que os cristãos apontam várias possibilidades diferentes para o que Cristo quis dizer: por isto é o meu corpo. Alguns acreditam que o pão e o vinho realmente tornam-se o corpo físico de Cristo e o vinho, o sangue, respectivamente. Outros já acreditam que o pão e o vinho, ele permanece inalterado, continua sendo um vinho, continua sendo o pão. E isso eu também concordo, né? Ainda outros acreditam que o pão e o vinho passa a simbolizar o corpo e o sangue de Jesus. Na minha concepção pessoal, na minha opinião pessoal, o sangue passa após a oração do ministro, o pão ele passa a representar o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo após essa oração. O sangue, o vinho, ele passa a representar o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados. Então, na minha concepção, nem o pão e nem o vinho sofre alguma alteração. Continua sendo pão e continua sendo vinho. Porém, após a oração, esses dois alimentos passa-se a representar o corpo físico e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós observamos que, de forma geral, os cristãos concordam que participar da ceia do Senhor é um elemento importante na fé cristã e que a presença de Cristo, da forma como entendemos, nos fortalece espiritualmente. E eu quero dar um conselho a alguns irmãos e algumas irmãs que muitas vezes acham melhor ficar sem participar da ceia do Senhor do que chegar no irmão que a qual muitas vezes o ofendeu ou foi ofendido e pedir perdão. A Bíblia diz que se nós pedirmos perdão para os nossos irmãos, nós estamos aptos para participar da ceia do Senhor. Mas o que eu quero ainda aqui frisar nesta palavra é o seguinte: no versículo 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo, na sua instrução, ele trouxe uma orientação aos obreiros, lá da cidade de Corinto. E ele chamou os coríntios a fazer um exame. Preste bem atenção, como nós também fazemos exames periodicamente, exames de sangue, exames de urina e outros exames mais, para constatar o nosso estado de saúde. Nós precisamos fazer exames. Não é simplesmente uma consulta com um clínico geral ou com um clínico
especialista em qualquer outro tipo de doença. Sempre nós consultamos, mas o médico pede para fazer um exame. O que é exame? Exame é uma análise que vai ser feito no nosso sangue, na nossa urina. Uma análise que vai ser feito, né? Temos hoje exames feitos por imagem para comprovar se realmente nós temos alguma doença ou não. Então o povo de Corinto foi chamado, foi convocado a fazer um exame da sua vida espiritual para poder comprovar se realmente eles estavam em plena comunhão com Deus e em comunhão com a igreja, para poder participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja bem, não é o pastor que vai falar para você se você deve participar ou não deve, é você mesmo que vai analisar a sua vida. É você mesmo que vai fazer o exame da sua vida, querido, e para poder participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele disse aqui, o versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e não discernindo o corpo do Senhor. Ele passa a não ter discernimento do que significa este ato. A Bíblia diz que toda vez que nós nos reunimos para participar da Santa Ceia, nós estamos lembrando da morte do Senhor até que Ele venha. E se nós comermos este pão e beber este cálice indignamente, nós ficamos numa situação que nós não discernimos o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz aqui, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormes. Existem muitos fracos na igreja, porque participa da ceia com indignidade. Mas pastor, mas como pode ser isso? Porque muitos preferem participar da ceia indigno do que se humilhar diante de Deus e se humilhar diante da igreja. Outros preferem ficar sem participar da Santa Ceia do que se humilhar para o irmão ofendido por ele. Outros examina, mas no momento do exame ele também não tem coragem de ir reconciliar com seu adversário enquanto está a caminho. Aleluia. É preciso que nós examinamos a nós mesmos e assim comer este pão e beber este cálice. Cada um examinar a sua própria vida, a sua própria consciência, fazer um exame da sua vida espiritual para poder participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe de participar, queridos. Examinou, viu que tem algo contra alguém, viu que alguém tem algo contra você, a Bíblia tem solução. A Bíblia diz, se você vier trazer a sua oferta ao altar, e então se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali no altar, e volta, vai lá, reconcilia primeiro com o seu irmão, depois você vem e faz a sua oferta. Então a solução está aí, é reconciliar. Então tem muitos fracos, tem muitos doentes, tem muitos que estão dormindo o sono da indolência, estão dormindo na igreja, achando que tudo pode fazer. Paulo diz que tudo pode, mas nem tudo me convém fazer.
Então a pessoa que vai examinar, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Olha só, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, e se alguém tiver fome, que coma na tua casa. Isso que a Bíblia está dizendo aqui, né? Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. As pessoas deveriam comparecer a essa celebração, desejando estar em plena comunhão com os outros crentes e preparar-se para a ceia do Senhor que vinha a seguir, e não comer excessivamente, né, como se este evento fosse apenas um jantar. A frase "se algum tiver fome, coma em casa" significa que as pessoas deveriam alimentar-se antecipadamente, pois dessa forma iriam para a Santa Ceia com a correta disposição mental. Aleluia, para poder participar da Santa Ceia do Senhor, né? Porque quando diz comer excessivamente, é porque ainda se em Corinto seguia-se aquele ritual de que antes da Santa Ceia tinha que ter primeiro ali um jantar, e ali muitos comiam demasiadamente e outros passavam necessidade porque não tinham o que comer. Aí Paulo traz essa orientação, o modo de ministrar a ceia do Senhor. Fique com esta palavra, esta simples palavra, medita nessa palavra, guarda no teu coração, para você não pecar contra Deus, para você não fazer algo que venha contradizer esta palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, escondi, para eu não pecar contra ti. Faça isso também, tá? Essa palavra é simples, porque eu também sou um pastor simples. Eu não sou um pastor que tenha formatura, que usa anelzão no dedo, não. Eu sou um pastor que fui chamado para o ministério pela misericórdia de Deus. Amém? Aleluia. Assista esse vídeo, deixa o seu like, mais uma vez eu te peço, deixa o seu like, se inscreva no canal Filemão, passa a fazer parte deste canal de bênção na sua vida. Se você já é inscrito, eu te agradeço e peço a você que envie esse link aos seus irmãos da sua igreja onde você congrega, aos seus amigos. Peço para eles se inscreverem também, para nos ajudar a estar levando esta mensagem gloriosa de salvação. Amém? Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, número 654, está localizada a nossa igreja. E hoje, a partir das 19h30, das 19h15, estaremos ali para ministrar mais uma vez a ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.